Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcos Rodrigues, estou passando por aqui para mais uma videoaula das lições bíblicas das revistas CPAD. Nesse trimestre, nós estamos estudando o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Nós já estamos na videoaula de número 12, que traz como tema o banquete de Esté. Denúncia e livramento. Essa aula ela está com data do dia 22 de setembro de 2024. Então, vamos ao texto áureo, verdade prática, tópicos e subtópicos. Lembrando que essa videoaula tem subsídios bíblicos e teológicos para ajudar aos professores e alunos da classe dos adultos. Você que nos acompanha aqui, eu já quero pedir aí a sua ajuda e você compartilhe esse vídeo, comente, para que ele possa alcançar o maior número de pessoas possível. Pois bem, vamos então ler o texto áureo desta lição. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios 21:1. Verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Já nessa introdução, nesse texto áureo, nessa verdade prática, nós lembramos da frase de Jesus quando Pilatos chegou até Jesus e diz: não vê que eu tenho o poder de julgá-lo ou livrá-lo? Jesus diz: nenhum poder lhe é concedido se o meu Pai não lhe der. Vamos ler a introdução dessa videoaula de hoje. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esté. A palavra-chave é denúncia e livramento. O que a gente pode tirar de ensino aqui já na introdução desta videoaula? Que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Pois bem, o cenário mudou na capital de Suzã, porque antes era Amã honrado e exaltado, tentando humilhar Mardoqueu. Agora era o contrário. Amã era humilhado e Mardoqueu foi exaltado, montado em um cavalo nas ruas, dizendo: este é o homem cuja honra o rei se agrada. E quem puxava o cavalo era nada mais, nada menos de que o próprio Amã, que queria matar Mardoqueu. Vamos então ao primeiro subtópico, o banquete e a denúncia. Subtópico de número 1, a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esté. Esté 6,14. Amã estava certamente muito perturbado, e a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Ora, o dia já tinha terminado, Amã tinha acabado de puxar o cavalo, acabado de chegar em casa e contado à sua esposa Zeres e aos seus servos tudo o que tinha acontecido. A sua esposa e os seus servos disse: você já começou a cair diante de Mardoqueu judeu, certamente ele prevalecerá sobre ti. Imediatamente, enquanto ele estava falando, chegou os servos do rei para levá-lo para o segundo banquete. E como diz o escritor, deve ter sido muito desconfortável sentar de frente com uma judia que ele nem sabia, ou preparar todo um laço e de repente esse laço ser desfeito. Nós servimos ao Deus que desfaz todo laço contra a sua casa, contra a sua vida e contra a sua família. Você recebe esta palavra? Pois bem, subtópico de número 2,
o banquete do vinho. O banquete para o qual Esté convidou Assuero é chamado de banquete do vinho, Esté 7:2. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como os demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Gênesis, Provérbios. Havia expressa proibição para os sacerdotes. Levítico 10, do 8 ao 11. Numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazareado, número 6, do 2 ao 4. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Jeremias 35, do 6 ao 19. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo que não convém aos santos. 1 Tessalonicenses 5, 22, 1 Coríntios 6 e 12, 1 Pedro 1 e 15. Pois bem, o que podemos tirar de ensino desse segundo subtópico? Esté fez um segundo banquete. Nesse segundo banquete é conhecido como o banquete do vinho. Era normal nas cidades pagãs comemorar festas com comidas e bebidas alcoolizantes. Normalmente, quando essas pessoas estavam já acima, tomados ou embriagados ou possuídos pelo vinho, normalmente eles faziam pedidos para se aproveitar da oportunidade. Mas nós vemos que no caso de Esté não foi assim. Ela preparou o cenário para deixar um conforto agradável ao rei e a Amã, e ela soube esperar a hora certa de agir. Agora, fazendo um contraponto, há quem diga que não é pecado beber, o pecado é se embriagar, mas como o escritor deixou bem claro, Levíticos 10, do 8 ao 11, havia uma ordem expressa aos sacerdotes, aqueles que ministram sobre o altar, aqueles que louvavam, aqueles que trabalhavam diretamente com as coisas santas do Senhor. Era necessário ter abstinência total, porque sabemos que a embriaguez ou vinho, ou um cálice, ou qualquer tipo de álcool vai tirar o seu entendimento e altera as suas emoções. É por isso que Paulo, no Novo Testamento, dá o conselho: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você já prestou atenção que normalmente uma pessoa, quando ela está alterada pelo uso de bebidas alcoólicas, ela arruma contenda com várias pessoas, mas quem está cheio do Espírito Santo não arruma contendas. Pois bem, subtópico de número 3. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de Esté comparecer em sua presença correndo o risco de morte. E no primeiro banquete, ter mantido suspenso quando o que lhe afligia. Deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí, sua prontidão a novamente inquirir: qual é a tua petição, rainha Esté? Qual é o teu requerimento? Até metade do meu reino se fará. Esté 7:2. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela já estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme na sua declaração. Esté se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal Amã. Esté 7:3 ao 6. Mulher virtuosa, sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. O que podemos tirar de ensino desse terceiro subtópico? Nós precisamos saber a hora certa de falar e a hora certa de ficar calado. O salmista diz: põe um guarda, Senhor, na porta dos meus lábios. Só que tem pessoas que um guarda só não consegue segurar a porta dos seus lábios. Então tem que colocar um exército inteiro para guardar as portas dos seus lábios. Que sejamos prudentes no ouvir e mais prudente ainda na hora de abrirmos a nossa boca, porque a Bíblia diz que a palavra dada ao seu tempo, ela é como salvas
ela é como incenso em salvas de ouro. Pois bem, vamos ao segundo tópico, a fúria do rei contra a injustiça. Também tem 3 subtópicos. Primeiro subtópico, a revelação do plano. Esté detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação da sua vida e a do seu povo, os judeus, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esté 7,4. Esté fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esté disse que não incomodaria ao rei. Pois bem, Esté faz a revelação de todo o plano diabólico de Amã. O que podemos aprender aqui? Que todo plano, a Bíblia diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quantos planos são projetados, quantos planos são traçados contra a sua vida, meu irmão, contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra a nossa família. Mas Deus revela o plano do adversário, do diabo e até dos inimigos e faz com que esse plano não se concretize, porque Deus é o Senhor da história. Você recebe esta palavra? Subtópico de número 2. Quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome, Esté 3, 12 e 13. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até os pais escapam fatos próximos dos seus olhos. Não era todo irrazoável, portanto, que o Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha, ou então a surpresa deve-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esté era judia, Esté 2 e 10. De qualquer forma, era o resultado do excesso de poder concedido a Amã, mas, conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esté, Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender o seu próximo, o seu próprio limite, e não abusar de direitos ou de medir forças no estilo ou ele ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo em um efeito bumerangue, como acontece com Amã. Pois bem, que ensino maravilhoso nós podemos tirar deste segundo subtópico. O rei Assuero pergunta quem fez isso. E aí ela vai contar a história e dá o veredito dizendo que foi Amã. Agora eu quero chamar a atenção a todos vocês, para vocês começarem a conversar com a sua classe e dar liberdade para eles falarem quanto à questão de abuso de autoridade, passar dos limites. Quantas pessoas não estão fazendo o que não lhe competem, ou quantas pessoas foram lhe dado uma caneta na mão ou um anel no dedo e eles estão criando leis próprias aonde não estão apropriados a fazer isso. Quantas pessoas você dá um limite para eles e eles passam do limite. Há uma frase que diz: quer ver o caráter de um homem, conceda-lhe poder para ele. E Amã passou dos limites. E outra grande questão aqui é o medir forças com a sua liderança, ou medir forças com alguém que está te direcionando. Amã começou a querer tomar as decisões no lugar do rei. E quantas pessoas querem tomar a decisão no lugar do pastor? Querem pôr a mão no cajado e dizer: pastor, se eu fosse o senhor, fazia isso? Se eu fosse o senhor, faria aquilo outro? E às vezes o pastor, por falta de maturidade, por falta de experiência, ele vai naquele conselho e começa a fazer e as coisas começam a desandar. Não coloque a mão aonde Deus não lhe chamou para produzir. Deixe que o rei conduza bem o seu mandato. Deixe que o pastor conduza bem o seu rebanho e as suas ovelhas. Não fique medindo forças, querendo fazer
do seu jeito, é para ser do jeito de Deus. Pois bem, vamos já ao subtópico de número 3, a terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tinha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo da sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Amã. O homem opressor e inimigo é este mau Amã. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando na sua própria força. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, ao lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar aos pés do assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou ao jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha mediante o próprio rei? Que ensinamento podemos tirar desse terceiro subtópico? Quando Esther fala no momento certo, no momento apropriado, e levanta a voz. Martin Luther King diz que o que deixa ele preocupado não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então nós precisamos se posicionar, e o que é errado, nós precisamos declarar que é errado. Não se cale diante dos erros. Tópico de número 3, o grande livramento. Também esse tem apenas 2 subtópicos e já vamos para o final da videoaula. Subtópico de número 1, a história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada, Provérbios 2:20, depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha. Seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto, Lucas 2:12. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Que ensinamento vamos tirar deste subtópico? Amã, ao se debruçar no divã da rainha, isso causou uma injúria tão grande. O rei já estava nervoso, irado com a atitude. Aí chega, pega Amã debruçado ao divã da rainha. Ele começou a pensar que o Amã queria até desonrar a rainha naquele lugar. Então, ele manda que os servos o peguem. E de repente ele descobre a notícia que Amã tinha feito uma forca de 22 metros. Para que uma forca dessa altura? Normalmente uma forca ela tem em média de 3 metros no máximo. Então ele fez uma forca com 22 metros para fazer um espetáculo público, para talvez envergonhar diante de todos. Mas a Bíblia diz que aquele que cava uma cova, nela cairá. Eu decreto sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que todo laço, toda forca preparada está sendo desfeita nesse momento, no nome de Jesus. Você recebe esta palavra? Pois bem, vamos ao último subtópico. Os ventos mudaram. Até aquele dia, a execução de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução. Informado o Assuero da forca preparada para Amã, para Mardoqueu, em ambientes de poder, às vezes inspira um certo de sistema de conveniência. Muda-se o lado com muita facilidade. Talvez Arbona até tenha feito parte do grupo dos servos do rei, que denunciou Mardoqueu a Amã. Agora soube bem perspicaz
soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil a dizer: aquele que falara para o bem do rei. A insinuação foi explícita, o rei logo acatou. Que lição maravilhosa podemos tirar aqui? É que nos ambientes de poder, pessoas mudam de lado facilmente. Pessoas são como camaleões. O lado que está ganhando, ela muda de lado. E essas pessoas são muito perigosas, porque às vezes elas estão de um lado, estão preparando algo de ruim, mas de repente isso tudo é desfeito. Ele muda de lado e pega aquele projeto ruim que estava sendo feito, e ainda usa contra a mesma pessoa que ele apoiava. Que Deus nos guarde, Deus nos livre dessas maus pessoas, desses falsos que às vezes nos cercam ou estão conosco. Que Deus te guarde, Deus guarde a sua casa, Deus guarde a nossa família destas pessoas que mudam de lado facilmente e fingem ser amigos, mas na hora que a coisa aperta, eles mudam de lado. Que nós sejamos sinceros. Conclusão da videoaula de hoje. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e vive. Ezequiel 33:11, 2 Pedro 3:9. É o espírito de rebeldia e quanto mais é o espírito rebelde e quanto mais do homem que o leva à perdição. Lamentações 3:39, Ezequiel 18, 20 e 21. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Esté 8 e 10. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda maldade. E aqui nós vamos concluir com o que Paulo deixou aos Gálatas. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Eu termino com uma pergunta. Qual a semente que você usa no plantio da vida? Você está usando a semente do companheirismo, do amor, da compreensão, a semente do perdão? Quais são as sementes que nós estamos usando? Se estamos usando sementes ruins, pode ter certeza que iremos ter uma colheita ruim. Mas se estamos plantando boas sementes, vamos colher uma colheita excelente. Deus abençoe você. Até a semana que vem na próxima videoaula e tenha uma boa aula no domingo com a sua classe. Fique com Deus.